irmãos me conhecem, eu não gosto muito, eu, Caio particularmente, de pregar em textos que já são conhecidos. Porque quando você prega um texto que não é muito lido, a atenção do ouvinte dobra, né? Mas aprove a Deus que fosse esse texto hoje, e estou feliz porque Deus tem falado com a gente, tá? Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, por favor. Segunda Reis, capítulo de número 5, e leremos o versículo 1 em diante. Glória a Deus. E o James está aí, hein? Aí sim. E aí, Bruninha? Top? Que bom. Querido, segundo livro dos Reis, capítulo 5, quem achou, dá glória a Deus? Sem contar o telão, hein? Na Bíblia aí, quem achou, dá glória a Deus? O povo está ligado demais. A palavra do Senhor diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. E você se assenta glorificando a Deus. Ei, Cadu, uma dupla hoje, hein? Só um ré então, cara. Um ré. Só para saber qual é mesmo. Não sei nem que é ré, mas tá bom. Queridos, quem está ouvindo bem aí, diz amém? Eu queria um dia eu fazer isso aí. Dá um sol aí, sair cantando, mas eu não sei o que é ainda. Queridos, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, Deus estava falando comigo alguns dias a respeito dessa palavra, e eu fiquei muito feliz pelo conteúdo que Ele me entregou, porque falou muito comigo. Eu precisava ouvir o que vai ser dito aqui. Naamã, ele é um cara muito conhecido por todos nós. Como nós lemos aqui no versículo 1, Naamã, e a palavra que diz aqui é maravilhosa, né? Eu gostaria muito de ter esse cargo que ele teve. Naamã, comandante do exército da Síria. É forte demais. Quando se diz comandante, quer dizer, o cara é top, o cara é o chefe, o cara manda. É ou não é, Estevão? Você que manda aí. Eu não sei como é isso, mas você mandar deve ser bom demais. Então ele é top. E além dele mandar, dele ser comandante dos exércitos, que mostra aquela hombridade, no versículo seguinte vai dizer que o rei, o cara que está acima dele, respeitava Naamã. Então ele era um comandante, ele era um bom comandante, e o líder dele gostava dele naquela posição. Isso é maravilhoso. Só que aí a gente vai ver um problema aqui na frente. Dois, né? Primeiramente aqui, esse aqui. Esse camarada, ele é comandante, porém ele tem lepra nele. Ele tem essa doença que, infelizmente, se ele escondia ou não, nós não sabemos. Porque existe lepra que é contagiosa, outras que não são. Então nós não sabemos se era contagiosa ou não. Mas enfim, esse camarada, ele agora é chefe do exército. E além de ser chefe do exército, ele tem essa lepra. Só que quando nós analisamos espiritualmente falando essa palavra, nós vemos então que esse cara é chefe, porém ele tem um problema em si. E quando nós lemos o texto, nós vamos ver que ele tem dois problemas e não um só. O primeiro é o tão conhecido, essa lepra dele. Então, ele está vencendo e tendo várias vitórias, e Deus, repete comigo isso, Deus usou Naamã para dar vitória contra os próprios filhos dele. Com Deus não tem padrão, né, irmão? É difícil entender Deus. Graças a Deus por isso que ele é Deus. Então Deus usa esse cara, que é comandante do exército inimigo, para vencer o seu próprio exército, e esse cara tem lepra em si, ok? Porém,
esse camarada tem uma segunda lepra. Qual é essa segunda lepra? Essa segunda lepra também será curada. Eu vou mostrar aqui. Ele é comandante, mas o chefe dele dá ordens para ele matar outras pessoas. O chefe dele dá ordem para ele roubar outras pessoas. O chefe dele dá ordem para ele destruir outras pessoas. O chefe de Naamã usa ele para trazer destruição onde quer que ele vá. Mas ele é comandante. Então, enquanto ele está trazendo destruição, ele é comandante, ele é chefe. E essa segunda lepra que Naamã tem, quem está me ouvindo diz amém? Essa segunda lepra que Naamã tem, aparenta que está tudo bem, que está tudo numa boa, que Naamã é chefe dele mesmo. Você vai entender aqui daqui 5 minutos. Aparenta que ele manda nele mesmo, aparenta que ele é chefão de todo mundo e ninguém está acima dele. O fato dele ser comandante, respeitado por esse que manda ele matar, roubar e destruir, faz com que ele ache que ele é o bambambam. E ele parece que ele é livre, que ele é leve, que ele é solto. Porém esse cara aqui tem um chefe, e o chefe dele traz destruição para as vidas das pessoas. Essa segunda lepra, que eu estou chamando de lepra aqui, é o fato de Naamã ser escravo de alguém que manda ele matar, roubar e destruir, e ainda finge que ele é comandante de alguma coisa. E parece muito conosco, porque eu conheço gente que acha que é livre, que faz o que quer, mas na verdade é escravo do diabo. Eu conheço gente que diz: eu sou comandante de mim mesmo, mas não pode ver uma bebida alcoólica. Eu sou comandante, eu mando em mim mesmo, eu faço o que eu quiser, mas não pode ver uma mulher com roupa curta. Ser chefe do quê? Naamã acha que é comandante, mas ele é escravo. Naamã não tem só uma lepra física, ele tem outra lepra interna. Qual é essa lepra? Achar que ele manda em alguma coisa, quando na verdade ele é escravo. Naamã tem 2 problemas, repete comigo, 2 problemas. E Deus vai curar os 2. Oh, glória a Deus. Naamã tem um problema, que o rei, o chefe dele, finge que coloca ele no comando, mas na verdade ele não manda nada. Agora, Deus está vendo isso, e como Deus está vendo, Deus quer intervir. Então Deus faz o seguinte: já sei, esse cara vai lá na minha terra. Quando ele for lá na minha terra, eu vou deixar ele ver como é que funciona a minha terra. Então ele vai ver que eu estou ali. Ele vai na terra, destrói e não vê nada. Então já sei, ele vai estudar o meu terreno e ele vai ver que eu estou ali. Naamã vai lá na terra de Israel, derrota eles e não vê nada. Só que quando ele derrota, ele traz para casa uma serva, e essa serva vai falar com ele daqui a pouco. Esse cara, eu preciso que você enxergue essa mensagem no mundo espiritual, tá bom? Esse cara tem essa lepra, que é o rei dele fingindo que ele manda em alguma coisa, mas ele nem sabe que ele tem essa lepra, porque é assim, quem está escravizado lá fora nem sabe que está escravizado. Só que vai acontecer alguma coisa. Esse cara então vai ter uma lepra nele mesmo, uma lepra de fato. E agora tem alguém que faz parte do povo da promessa, que faz parte do povo de Deus, que tem contato com esse cara. Então essa menina vai virar e vai falar assim: ei, eu estou vendo essa lepra no teu corpo aí. Essa aí dá para ver, né? Que aparece. Se você conhecesse a minha terra tem profeta lá. Se você soubesse que tem profeta na minha terra, você iria lá e você seria curado.
Esse cara escuta isso, e ele vai, pastor Aguinaldo, em busca de curar a lepra de fora. Ele vai lá para curar a lepra de fora. Ele tem uma lepra dentro que ele nem sabe que está lá, mas ele vai para curar a lepra de fora. Então ele vai. Mas quando ele está no meio do caminho, ele precisa mandar uma carta para o rei de Israel. Afinal, se ele quer tomar alguma atitude, ele achava que ele era comandante, o rei que está acima dele fala para ele enviar uma carta, ele tem que obedecer esse rei. Então ele manda uma carta, e você já conhece a história. Depois de um tempo, Naamã vai para a terra de Israel, chega lá, bate na porta na casa de Eliseu. Eliseu sabe que ele está ali. Escute, isso aqui é importante. Eliseu sabe que Naamã está na porta da casa dele. Eliseu manda um servo para dizer: ó, manda Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E Eliseu nem vai atender a porta. E olhando estrategicamente isso aqui, parece que Eliseu falhou, parece que Eliseu é arrogante, parece que Eliseu é soberbo, quando na verdade Eliseu sabe que não pode ficar puxando muito saco de gente assim. Então Eliseu nem vai lá, ele manda um servo, e o servo vai e diz: ó, Eliseu aqui está falando para você ir lá no Rio Jordão. Quando você chegar lá, você precisa mergulhar 7 vezes lá. E fecha a porta. Naamã fica com a cara na porta, e ele pega o caminho para mergulhar. Porém, quando ele está no meio do caminho, ele começa a pensar: quem que esse cara pensa que ele é? Eu sou comandante. A lepra está lá. Eu sou comandante. Eu mando em tudo aqui. Como é que ele me trata desse jeito? Como é que ele quer fechar a porta na minha cara? Então ele começa a dar passos para trás para não mergulhar. Mas então tem um servo do lado dele. E o servo vai dizer: ô Naamã, não é por nada não, cara, mas você já está aqui, você já não está aqui. Se você veio, mergulha, cara. E Naamã está pensativo: mergulho ou não mergulho? Me dobro ou não me dobro? Me prostro ou não me prostro? Faço ou não faço? Só que tem um problema aqui. Quem está falando com ele é um servo, e a gente tem uma dificuldade de ouvir quem é menor do que nós, não? Quando é alguém menor, a gente tem uma dificuldade para escutar. O problema é que esse menor está falando a verdade. Se esse menor está falando a verdade, não importa se ele é maior ou se ele é menor, o que importa é a verdade. Então agora ele escuta o cara, porque o cara está falando algo que é bom para ele. Então beleza, eu vou mergulhar lá. Naamã vai, dá o primeiro, dá o segundo, dá o terceiro mergulho, e vai mergulhando. 5ª, 6ª, 7ª vez Naamã mergulha. E quando Naamã levanta, é lindo demais o texto. O texto vai dizer assim, que Naamã levanta, e a sua pele era como de criança. Vou explicar o que o texto está dizendo. Eu procurei em 5 versões diferentes, meu irmão. 5 versões de Bíblia diferentes para ler esse versículo. As 5 vai dizer a mesma coisa. Naamã se levantou com a pele como de um menino, como de um bebê, ou como de uma criança. E a pergunta que eu fiz para o texto é: por que não falou que a pele dele limpou só? Levantou e a pele está limpa. Levantou e a lepra saiu. Levantou e não está mais como antes. Mas o texto faz questão de dizer: ele levantou com a pele como de uma criança. Não é a pele de uma criança, é como de uma. Ou seja, quem olhava para Naamã, o exterior dele era como de uma criança. Quem olhava para Naamã de fora, olhava para ele e via uma pele como de criança. Por quê? Porque as 2 lepras saíram. Sabe o que o texto está falando para mim aqui? Que Naamã obedeceu.
O fato de Naamã obedecer fez com que a primeira lepra da pele saísse, e a segunda lepra interna também saísse. Qual é a segunda lepra? O fato de não ser como uma criança. Quando alguém olhava para Naamã, via que o exterior dele era como de uma criança. Agora a pergunta que eu faço é: por que o texto, por que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, fez questão de escrever isso? Porque ele queria enfatizar que aquele que obedece o que Deus diz, que se humilha diante de Deus, toda vez que ele for curado, ele não é curado só por fora, ele também é curado por dentro. E o que está do lado de fora só está mostrando o que já está dentro. Quando eu olho para um cristão e esse cristão é como uma criança, quando eu olho para esse cristão e ele é paciente, ele é amoroso, ele é bondoso, só está mostrando que ele mergulhou as 7 vezes. Mas se eu sou um pouquinho estressado, quer dizer que está faltando um mergulho. Se eu não sou como uma criança, quer dizer que eu mergulhei até 5, mas 7 não. O fato de eu me parecer como uma criança só demonstra que eu mergulhei as 7 que ele pediu. A pergunta que eu fiz para o texto aqui é: por que Naamã tinha lepra? Por que esse cara estava leproso? Esse cara foi para Israel, lutou lá, destruiu tudo e não viu nada. Ele foi para a terra de Israel para destruir, para obedecer o antigo rei dele, e ele nem sabia que tinha profeta lá. Ele foi, ele viu o lugar da promessa, ele foi no lugar que tinha profeta, ele foi no lugar que Deus se manifesta, mas ele não viu Deus. Então Deus tem que colocar uma lepra nele para ver se ele nasce de novo. O único jeito de eu fazer com que esse cara enxergue que tem profeta em Israel é se eu colocar uma lepra nele. Então essa lepra de Naamã, na verdade, é só para curar a lepra interna. Vamos trazer para os nossos dias aqui. Irmão, tem problema que a gente tem? Como eu me intitulo como polêmico, vou ser polêmico aqui, tá? Ronaldo, me ajuda aí. Tem problema que a gente tem aqui, irmão, que no candomblé se resolve. Você quer uma cura? No candomblé cura. É ou não é verdade? Você me ensina sobre isso. Tem doença que na macumba cura, irmão. Tem porta aberta que o diabo abre. Eu quero deixar esse silêncio para a gente pensar mesmo. Tem coisa que na macumba acontece. Se você for na macumba com uma lepra, você sai de lá curado. Mas se você for na macumba com essas 2 lepras aqui, eles só têm poder para curar uma. A segunda eles não curam. Porque se você for lá com o peitão estufado, montado no seu carro top, no seu cavalo, no caso de Naamã, no cavalo do ano, você é curado em cima do seu cavalo mesmo. Mas quando a gente chega diante de Eliseu, que é a representação de Deus, Eliseu faz o seguinte: desce do seu cavalo, senão Deus não te cura. Se você não tirar soberba, Deus não vai curar você. É o que Eliseu falou para Naamã. Na macumba, eles curam só um tipo de lepra. Mas quando eu chego diante de Deus, Ele faz com que todos os frutos do Espírito façam parte da minha vida. Deus não está preocupado só com a minha lepra, Ele está preocupado se eu sou bondoso, se eu amo o meu próximo, se o meu caráter é mudado, se eu sou transformado, se eu sou paciente, se eu sou amoroso,
se eu cuido do meu próximo, se eu sirvo a Deus aqui, se eu amo Ele acima de todas as coisas. Na verdade, lá o inimigo te cura e depois te arrasta para o inferno com ele. Mas aqui Deus te cura, Deus te liberta, Deus te transforma por dentro e depois leva você para o céu com Ele. Então o ponto não é só a lepra de fora, o importante é a lepra que está dentro. Essa aqui ninguém cura senão Deus. E a única forma de eu saber se eu estou leproso, porque Naamã nem sabia que ele estava, é quando eu passo no raio-x de Jesus. Eu pego aquele detector, aquele raio-x dele e passo na minha frente. Se tiver lepra aqui, vai acusar. Se tiver alguma coisa aqui que precisa ser curada, vai acusar. E é maravilhoso porque até o próprio Jesus disse: eu não julgo, mas as palavras que eu disse, essas hão de julgar. Olha só a transformação que aconteceu em Naamã. Eu vou ler aqui para a gente encerrar. Versículo 14. A Bíblia diz assim: assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Escute isso. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Esse cara foi curado das 2 lepras. E eu provo isso aqui no versículo 15. O versículo 15 está dizendo que ele recebeu a cura dele, e ao invés de ir embora para a Síria, ele voltou para a casa do homem de Deus. Quer saber se alguém foi curado da 2ª lepra? Ele volta aqui para agradecer. Se não voltar aqui para agradecer, só curou uma lepra. Além de voltar, olha o que o texto está dizendo. Ele volta para agradecer, e ele chega diante do profeta. Sabe quem é esse profeta? Eliseu, o mesmo que fechou a porta na cara dele. Gente curada como criança volta e fala com a pessoa que fechou a porta na cara como se nada tivesse acontecido. Gente que não é curada iria apontar o dedo para Eliseu e dizer: você não sabe que eu sou comandante não, irmão? Você não sabe que eu sou chefe do exército não? Você lembra que você fechou a porta na minha cara? Eu lembro. Mas como agora ele é como uma criança, ele chega diante daquele que fechou, oh, glória a Deus, ele chega diante daquele que fechou a porta na cara dele e diz: o Deus que você serve é o mesmo Deus que eu vou servir agora também. Gente curada é uma delícia. Você já andou com gente curada? Já é uma delícia, é um alívio. Além de ele dizer isso, olha aqui que ele vai dizer para quem fechou a porta na cara dele. Versículo 15. Naamã lhe disse: não há Deus em outro lugar senão Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Além de ser curado, irmão, ele ainda levou presente para quem fechou a porta na cara dele. Oh, irmão, como é bom ser como uma criança. A pergunta que fica para nós aqui é: de quantas lepras Deus já te livrou? É o que Deus perguntou para mim hoje à tarde, enquanto eu estava escrevendo. De quantas lepras Deus já me curou? Porque a gente vê, irmãos, testemunho, o pessoal sobe aqui, Deus fez, Deus fez, Deus fez. É maravilhoso, é lindo demais, mas o processo não acaba aí. Posso ser chato, como eu sempre sou chato? Tem gente que ele era cego e passa a enxergar, mas ele vai para o inferno enxergando, porque a 2ª lepra ainda está lá.
Tem gente que estava na cadeira de roda, ele começa a andar e ele vai andando para o inferno, porque a segunda lepra ainda está lá. Mas tem gente, irmão, que Deus consegue curar as duas e transforma essa pessoa numa pessoa como uma criança. Oh, glória a Deus! E quando isso acontece, ela começa a transparecer o evangelho aonde quer que ela vá, irmão. Não tem nada que você faça que estressa, não tem nada que você faça que aborrece, e ela quer dar um tapa em você. Não, muito pelo contrário, ela oferece o outro lado ainda. É gente curada, é gente transformada. Deus está aqui nessa noite perguntando: se mergulhou 5, Ele te ajuda a mergulhar 6. Se mergulhou 6, Ele ajuda a mergulhar a 7ª. Mas Ele quer nos livrar dessa segunda lepra. Ele quer arrancar essa segunda lepra de nós. Chega de evangelho, irmão, que só cura uma lepra. Chega de igreja que só fala de uma lepra. A gente tem que falar das duas. E essa segunda é difícil de arrancar. Mas o nosso Deus é Deus do impossível. Irmão, Ele está arrancando a minha, imagina a sua. Se Ele está me transformando, imagine você, irmão, que é bem melhor que eu. A pergunta que fica é essa: quantas lepras Deus já arrancou de nós? A segunda lepra de Naamã foi difícil de tirar. A serva teve que falar, Deus teve que colocar uma lepra nele. Irmão, Deus usou ele. Para Deus arrancar a lepra dele, era um estalar de dedos. Por que Deus colocou uma lepra nesse cara? Se não coloca, ele nunca ia voltar para Israel e se dobrar lá. Então, como eu sempre digo, fala para quem está do seu lado aí, não espera Deus estreitar um pouquinho mais não. Vem na boa, fala para ele, vem para cá na boa. Vem para cá do jeito fácil. Vou melhorar minha frase, tá? Vem para Jesus do jeito fácil. Aqui, Naamã foi à procura de um Deus que cura. Ele encontrou um Deus que muda caráter. É esse o Deus que a gente serve. Quantos entenderam o que foi ministrado aqui? Só o Flávio. Quer que eu pregue de novo? Quem quer diz amém. Naamã tinha uma lepra que nem ele enxergava, nem ele sabia que tinha. Mas Deus viu e Deus curou. Queridos, isso é muito importante. Isso é muito importante. Depois que ele se encontrou com um homem de Deus, trazendo para os nossos dias, depois que Naamã foi para o culto, ele mergulhou a 7 e saiu de lá como uma criança. Eu preciso estar no lugar que Deus está e obedecer 100% do que Ele diz, e assim as duas lepras irão sair. Esse cara voltou. No versículo 15, ele diz para Eliseu: Eliseu, agora eu estou vendo, não existe outro Deus em lugar nenhum, senão aqui em Israel. Ele falou para um cara que, abre aspas, maltratou ele, mas ele viu que esse cara também tinha Deus. Será que a gente consegue enxergar Deus em alguém que maltrata a gente? Ai, é difícil, irmão. Eu estou na luta ainda. Vira e mexe, tem que tomar puxão de orelha da minha esposa. Que quando a gente venha ser curado, nós possamos ser curados por completo. Já foi o 7 aí? Se coloca de pé, por favor. Por favor.
Me ajude a pregar, por favor. Me ajuda. Pergunta aí pro seu irmão: já mergulhou 7? Já foi as 7 vezes? Ou foi 6? Foi 5? Se foi 4, se foi 3, se foi 5, maravilhoso, está no caminho. Mas o objetivo é 7. O que Deus mandou é 7. Eu estou repetindo isso aqui, irmão, porque às vezes você conversa com alguém e esse alguém vira e fala: 5 tá bom. Se você for ouvir as mensagens de YouTube, vai falar assim para você: 3 tá bom. 3 já arranca a lepra de fora. Mas quando eu leio a Bíblia diz: é 7. Se não for 7, não sobe. Se não for 7, eu não estou aí. Pode marchar à vontade. Se não for 7, eu não estou aí. Mas quando eu mergulho 7 vezes, eu não preciso nem do microfone para pregar, irmão. O povo olha para a minha família e vê Deus na minha família. O povo me olha no trabalho trabalhando e vê Deus na minha vida trabalhando. O povo me vê comprando coisa no mercado e vê Deus na minha vida comprando coisa no mercado. Porque mergulhei 7. Eu procurei. O que Deus está falando é que tem coisas que a gente não viu. Tem enfermidades que eu não enxerguei em mim, mas Deus está vendo. Eu, Caio, tem defeitos que eu mesmo não consigo ver em mim, de tão pecador que eu sou, mas Deus vê, e Ele está aqui hoje me incentivando a me parecer um pouquinho mais com Jesus. É isso que eu estou pregando aqui. Eu estou pregando para a igreja ser um pouquinho mais parecida com Jesus. Você pode fechar os seus olhos aí, por favor? Eu procurei, por favor, em outro lugar. E Deus, Ele quer curar outras pessoas, em tantas coisas. Eu vou repetir: Deus quer curar hoje aqui. Aleluia. Eu falo de novo: Deus quer curar hoje aqui. Deus quer nos transformar hoje aqui. Não é só uma reunião. Deus quer mover no mundo espiritual. Deus quer mover no mundo natural. Deus quer trabalhar aqui na nossa vida. E se eu me predispor, se eu me predispor a ser livre, como foi dito aqui, se eu me predispor a mergulhar a 7, Deus faz mais do que eu pedi. Naamã pediu para ser curado de uma lepra. Ele obedeceu e Deus curou ele de 2. Oh, meu Deus do céu. Naamã pediu para ser liberto de uma doença. E Deus escreveu o nome dele no livro da vida. Oh, meu Deus do céu. Irmão, tem gente que está vindo aqui por causa de um emprego. Deus vai dar o emprego e vai dar o céu para você também. Basta eu mergulhar 7 vezes. E outras pessoas, em tantas coisas. Quem quer mergulhar 7 hoje, levanta a mão em nome de Jesus. Quem quer mergulhar 7 vezes hoje, levanta a mão em nome de Jesus. E outras pessoas,